uma cura em Cafarnaum. Você conhece esta cura que foi realizada lá. Mas a palavra de Deus, ela é renovada. É por isso que ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não é um livro comum. A Bíblia, ela não é um livro igual a qualquer livro. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Deus planejou a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é o meio pelo qual nós conhecemos a Deus, não há outro. Deus se revela na sua palavra. Deus se revela pela natureza. Nós podemos contemplar Deus, mas a maior revelação de Deus é a sua palavra. É nela que nós conhecemos, é por ela que nós conhecemos. Por isso nós devemos ler esta palavra, nos alimentar desta palavra, porque ela fala, ela é viva. Às vezes você está lendo a Bíblia e de repente aquele texto que você já leu 10 vezes, naquele dia ele vai falar com você. Naquele dia ele vai impactar a sua vida. E você vai dizer: meu Deus, que coisa tremenda. Então não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de ler a palavra de Deus. Marcos 2, Evangelho de Marcos. Já foi pregado aqui nesta igreja todos os versículos do Evangelho de Marcos. Depois a gente faz um retorno e prega de novo, né? E vamos seguindo. Marcos 2, do 1 ao 12. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabia, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal homem. Nunca vimos tal milagre. Senhor Deus, esta é a tua palavra que lemos nesta hora. E Pai, que possamos, à luz do teu Espírito Santo, na iluminação do teu Espírito Santo, nos colocar inteiramente à tua disposição, e que esta palavra venha falar aos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Algo chama a atenção nesse texto, e algumas coisas a Bíblia é bem clara.
outras a gente precisa cavar mais um pouco para entender. E nós queremos começar esse texto falando sobre a revelação de quem era a casa onde Jesus estava. De quem era a casa onde levaram o paralítico. Pois, ao estudarmos sobre a morada de Jesus na Bíblia Sagrada, encontramos lá em Mateus 4, versos 13 e 14, que após Jesus saber que João Batista foi preso, a Bíblia diz que ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. E isso era para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Ou seja, Cafarnaum foi uma das cidades que Jesus literalmente morou. Literalmente, Jesus morou na cidade de Cafarnaum. Marcos 2, nós descobrimos que essa casa era a casa de Jesus. Alguns podem questionar. Se você for pesquisar, você pode encontrar opiniões diferentes. Mas, aos que questionam sobre se esta era ou não era a casa de Jesus, ou os que questionam usam como base o texto de Lucas 9 que diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E com base nessa expressão, alguns dizem que Jesus não teve uma casa para morar. Mas não é isso que o texto quer dizer quando diz: as raposas têm, os pássaros têm ninhos, as raposas covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o que essa expressão ela quer dizer? Essa expressão quer dizer que Jesus tinha um ministério itinerante, que Jesus viajava de cidades em cidades, mas ela não quer dizer que Jesus não tinha uma morada. Ele quis dizer, cada dia ele estava em um lugar diferente. Entendendo então que Marcos 2 era a casa de Jesus, nós começamos a fazer uma interpretação mais aproximada, mais precisa e também mais profunda. Porque a casa de Jesus, ela representa o lugar de culto. Hoje nós somos a casa de Jesus. Hoje nós somos morada de Jesus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos estar reunidos como igreja. Isso é muito bom. Se há uma instituição que eu amo, é a igreja. A igreja tem pessoas falhas. Só tem, né? Alguém já disse que toda igreja devia ter uma placa na entrada: lugar de pessoas imperfeitas. Pessoas perfeitas não entrem. Porque é aqui que nós vamos ser trabalhados por Deus. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os enfermos, para os doentes. Então Jesus veio para os pecadores, dos quais nós estamos aqui. Mas não obstante, a igreja, ela é a voz profética do Senhor. A igreja, ela é a luz do mundo e o sal da terra. Por isso a igreja é tão perseguida ao longo dos séculos. Jesus, nós somos
a sua casa. A casa de Jesus, ela representa um lugar de culto, onde é Jesus quem manda, e Ele é o responsável por esse ambiente de culto. Sendo assim, meus irmãos, podemos iniciar e meditar sobre esses 4 homens, chamados dos 4 amigos do paralítico. Esses 4 homens que decidiram ir à casa de Jesus. Ir à casa de Jesus levando um paralítico. E o que isso pode nos ensinar? 4 homens indo à casa de Jesus levando um paralítico. O que isso pode nos ensinar? A primeira coisa é que, ao saber que Jesus estava em casa, aqueles homens se preocuparam com o paralítico, com aquele necessitado. Quando a notícia se espalhou que Jesus estava em casa e aproveitou a oportunidade para pregar, esses 4 homens se juntaram para levar um paralítico, um homem necessitado, que não conseguiria ir sozinho, pois vivia paralisado em cima de uma cama, dependendo das pessoas. O interessante é que esses 4 homens, eles poderiam pensar neles, eles poderiam se preocupar com eles mesmos, a começar pelo conhecimento que, se demorassem para chegar em casa de Jesus, perderiam, ficariam de fora, porque sabiam que onde Jesus estava, o lugar ficava pequeno. E se eles demorassem para chegar, não teria lugar para eles na casa. E é exatamente o que muita gente se preocupa na casa de Jesus. A preocupação em ter um lugar. A preocupação em ter uma posição. A preocupação em ter um lugar de destaque. Esses 4 homens não se preocupam com um lugar na casa. Eles se preocupam com alguém que estava necessitado. Veja que visão. A preocupação não foi para eles, mas foi para alguém que estava necessitado. Meus queridos e amados, a geração de hoje está se preocupando muito com o lugar. E os necessitados estão ficando esquecidos. Falo os necessitados, aqueles que têm a carência espiritual, aqueles que precisam da libertação que só Jesus pode dar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu falo da visão da evangelização, do entendimento de que o poder de Jesus Cristo pode mudar a vida de muitas pessoas, pode mudar a casa de muitas pessoas, pode trazer salvação para muitas pessoas. Por isso eu digo que, como igreja, nós devemos lutar para sermos conhecidos como uma igreja que povoa os céus. E a gente só povoa os céus quando a gente leva a palavra aos necessitados, aqueles que necessitam de Jesus, de estar aos pés de Jesus. Meus queridos e amados do Senhor, os fariseus
e os escribas, eles correram para a casa de Jesus, mas eles não levaram ninguém. Eles estavam lá, recebendo, olhando, investigando, mas eles não levaram ninguém. Eles foram os primeiros a chegar, foram os primeiros a encontrar um lugar na casa. No versículo 6, quando se vai à casa de Jesus, buscam o primeiro lugar na fila, os lugares de destaque, querem ser os primeiros, mas se esquece que o principal objetivo de alguém que sabe o caminho da casa de Jesus é levar os necessitados, levar aqueles que precisam de Jesus. E foi isso o que esses 4 homens fizeram. Não se preocuparam com o lugar, sabiam que iam ficar de fora, sabiam que não teria lugar para eles se demorassem, mas mesmo assim se arriscaram, buscaram. Chegando lá e não podendo entrar, buscaram ferramentas, buscaram recursos para levar aquele paralítico para a casa de Jesus. Cabe uma pergunta aqui, meus queridos, cabe-nos uma pergunta. O que nós estamos fazendo para trazer os necessitados à casa de Jesus? Qual esforço nós estamos fazendo para trazer os necessitados à casa de Jesus? Os 4 homens, eles revelam o plano de salvação na eternidade. E esses 4 homens que vão conduzir os necessitados até Jesus, eles nos revelam algo profundo sobre o plano de salvação, onde nós somos representados por aquele homem, por aquele paralítico. Nós somos as pessoas que não podemos andar, sozinho. Pecado havia nos paralisado, mas alguém nos falou de Jesus. Você lembra quem falou de Jesus para você? Faz um exercício agora aí na tua mente. Quando você ouviu de Jesus pela primeira vez, quem falou de Jesus para você? Quem te convidou para vir a uma igreja pela primeira vez? E às vezes a gente recebe um convite. Eu lembro do nosso diácono Adenilson, não sei se ele está aqui hoje. E uma vez nós realizamos um culto aqui na igreja chamado o culto da 100ª ovelha. Não sei, nós sempre realizávamos esse culto da 100ª ovelha. E nós íamos buscar aquelas pessoas que estavam desviadas. E naquele culto da 100ª ovelha, ao final do culto, um jovem senhor estava aqui levantando a mão e voltando. Ele estava há 20 anos afastado do evangelho. Há 20 anos. E naquele culto ele voltou. Porque no domingo à tarde, um amigo chamado Ednaldo Monteiro, não o pastor Ednaldo Monteiro, mas o Ednaldo que já está na glória com o Senhor, pegou o telefone, lembrou-se que tinha um amigo necessitado, pegou o telefone e ligou para ele e disse: eu quero te convidar para ir na minha igreja hoje à noite. Só isso. Eu quero te convidar para ir na minha igreja hoje à noite. E ele foi. E voltou. E hoje é diácono nessa igreja, para a glória do Senhor. Nós não podemos perder a visão de buscar os necessitados, de buscar as pessoas que precisam. Enquanto nós somos representados nesse homem paralítico, a Bíblia revela agora o plano de salvação através desses 4 homens que vão conduzir o paralítico até Jesus. O primeiro representa o plano de salvação que Deus tem para o homem. O segundo representa o Espírito Santo, aquele que convence do pecado
da justiça e do juízo. O terceiro homem representa a graça. E nós cantamos a graça nessa noite. Não há nada mais maravilhoso do que a graça, maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como é maravilhosa essa graça que salva até um pecador como eu. Um pecador como você. E sabe, quando a gente não se acha pecador, a gente não entende a graça. Ah, Deus me salvou, mas eu não era tão ruim assim, né? Deus viu algo de bom em mim. E eu lembro quando eu escutei, já disse isso aqui na igreja, quando eu escutei pela primeira vez aquele hino do Diante do Trono que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Eu disse, deve ter alguma coisa errada nesse hino. Não é possível que não tenha nada, nem um pouquinho. Mas é assim que a Bíblia diz. A nossa justiça, ela não tem valor algum diante de Deus. É a justiça de Cristo. Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. É tudo sobre Cristo, tudo é dele, por ele, para ele. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus Cristo. Foi ele que nos salvou, foi ele que morreu na cruz por nós. Não porque nós fôssemos bonzinhos. Abra aí o livro, vê quem são os bonzinhos, né? Você lembra quando você era criança? Isso de um tempo para cá, gerações mais novas não viveram isso. E o presente, Papai Noel só vinha dar à criança que tinha sido boazinha. E os pais diziam, olha, Pai Noel está olhando você. Se você não for bonzinho, seu presente não chega. E às vezes a gente, Deus está olhando, e Deus viu que eu era bom. Mas Jesus disse que bom só há um, Deus. Então, um daqueles homens representa a graça do Senhor. O quarto homem representa o autor da salvação. O autor da salvação. E aí está o plano de salvação completo. O plano, a graça, o Espírito Santo, Deus. E a operação na vida daquele homem. O caminho pelo telhado é o grau de dificuldade do propósito. Quando chegaram à casa com o paralítico, não puderam passar pela porta nem pela janela. E muita gente, e a gente entende aqui que não havia espaço, o próprio texto diz que não havia espaço, mas na realidade havia espaço. E aquele homem desce na presença de Jesus. Aquele homem desce na presença de Jesus, aquele necessitado. O problema é que o caminho que eles precisavam fazer para chegar até Jesus estava impedido. Havia obstáculos, havia impedimento. E quantas vezes há pessoas que acham também que não podem chegar até Jesus. Eu fiz algo no meu passado que eu não tem jeito. Eu sou tão que Jesus não vai olhar para mim. O trajeto até Jesus pode ficar mais difícil, mas não impossível para o plano que é perfeito. Nem que seja pelo telhado, o necessitado vai encontrar Jesus. Não podendo passar pela porta e nem pela janela, porque alguém não deixou, eles foram pelo telhado. O telhado representa o grau de dificuldade. O grau de dificuldade do propósito.
o caminho difícil de se fazer, porque maior será o grau de dificuldade do trajeto. Quanto mais difícil é o trajeto, maior é o plano de Deus na vida da pessoa. Quanto mais difícil for para alguém chegar, maior é o plano. Lembra do apóstolo Paulo? Perseguidor. Jesus foi ter com ele. O melhor lugar na casa, agora era para o paralítico. Agora ele estava na frente de Jesus. Agora ele estava sob os olhos de Jesus. Ao descer pelas cordas, podemos ver outro ponto importante. Como pessoas que se preocupam com o necessitado e ficaram de fora, eles com certeza desejavam entrar na casa e estar perto de Jesus, mas foram impedidos. Mas isso não os parou. Eles seguraram a corda. Seguraram a corda. Às vezes a gente não pode diretamente levar uma pessoa até Jesus, mas a gente pode segurar a corda para quem precisa levar. Eu lembro da ilustração de uma criança que caiu dentro de um poço fundo, e as pessoas estavam olhando dali, aquela criança lá dentro, e ninguém tinha habilidade para descer, para ir buscar aquela criança. E chegou um homem, que olhando aquela cena, ele disse: se vocês quiserem, eu posso descer. Agora eu preciso de pessoas que segurem a corda. E assim, aqueles que não podiam descer, seguraram a corda para aquele que tinha habilidade descer. Nós fazemos isso com missões. Às vezes, nós não temos como ir, mas nós temos como orar, nós temos como enviar, nós temos como sustentar, nós podemos segurar as cordas do trabalho missionário do Senhor. E assim aqueles homens fizeram. E assim, Jesus, ao ordenar ao homem curado que fosse para casa, com certeza, ele agora não iria voltar pelo mesmo caminho que entrou. Ele entrou pelo telhado. E agora, o homem curado, ele vai sair pelo caminho que não podia passar. Ele vai sair pelo caminho que ele foi impedido, porque ele encontrou o dono da casa. E o que o impedia de entrar, agora não impede mais. Ou seja, o trajeto de entrar, ou o trajeto do telhado, o levou à honra em passar pelos lugares que foram impedidos de chegar. O maior plano de Jesus é perdoar pecados, não é a cura, não são os milagres. E foi a primeira coisa que Jesus fez e quer fazer. A gente conhece que em muitos lugares só se fala em cura, mas a maior cura que Jesus pode fazer é libertar o pecador da sua prisão, das garras do seu pecado. E meus queridos, Jesus diz àquele homem para levar a sua cama.
E por que Jesus diz àquele homem para levar a sua cama? Jesus estava dizendo àquele homem curado: carregue a cama. E quando se sentir grande, quando você quiser achar que é tudo sobre você, olhe para a cama e veja de onde eu tirei você. Nunca devemos esquecer da obra que Jesus fez em nossa vida. Quando a gente pensar que é alguma coisa, vamos lembrar, olhar para trás e ver de onde Jesus nos tirou. O que Ele fez na nossa vida. Na casa de Jesus, você entra carregado e sai carregando. Você entra em pecado e sai sem pecado. Você entra paralítico e sai andando. Você entra humilhado por quem se acha dono da casa e sai honrado e passa pelo caminho que não te deixaram passar. A Ele a honra, a glória e o poder. Ficamos de pé em nome de Jesus, Ministério de Louvor.